Queridos, eu estou com uma palavra aqui que nós vamos começar esse estudo aqui hoje. É o segundo livro de Reis, capítulo 5. O texto é um texto conhecido, algumas vezes nós já lemos essa palavra aqui, mas a cada dia a palavra de Deus ela vai se renovando. E Deus tem algo novo para trazer a nós nessa hora, em nome de Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, em nome de Jesus. Segundo Reis 5, verso 1. Amém, meus irmãos? Dá uma olhadinha no telefone aí, antes de a gente começar a mensagem aqui. Às vezes alguém vai ligar para você para contar alguma coisa boa, e a pessoa não sabe que você está aqui na igreja. E ela não sabe que está na hora mais importante da reunião, que é a pregação da palavra. E às vezes ela te liga e pode atrapalhar você. Aí dá uma olhadinha aí, em nome de Jesus, para você não perder a bênção. É segundo Reis, capítulo 5, em nome de Jesus. O tema da mensagem, irmãos, é: não despreze ninguém. Diga comigo: não despreze ninguém. Aprenda uma coisa, irmãos, nós somos seres sociais. Por que eu vim aqui pregar aqui hoje? Que teria alguém sentadinho aí, que é você, para ouvir a pregação. Teria sentido, irmã Dineide, teria sentido a senhora vir aqui hoje na igreja para ajudar a fazer a limpeza, organizar as cadeiras, igual a senhora fez antes do culto com os irmãos? Um passou a vassoura, outro olhou o banheiro, outro trocou lá, colocou papel higiênico lá no recipiente lá onde vai o papel higiênico, outro passou o pano, a senhora veio aqui e colocou a água. Teria sentido a gente vir aqui e arrumar a igreja toda se as pessoas não viessem para o culto? Teria sentido? Não teria sentido, né? Então, até eu estava falando sobre isso domingo. O que é mais importante numa igreja? Um púlpito, uma cadeira ou as pessoas? O que é mais importante? As pessoas que vêm à igreja. Então eu aprendo lendo a Bíblia, aprendo pela experiência da vida o seguinte: nós nunca devemos desprezar ninguém, independente de quem seja. Às vezes aquela pessoa que hoje você acha assim: puxa, essa pessoa é um problema na minha vida. Às vezes aquela pessoa que a gente acha que é um problema na nossa vida, às vezes a gente não sabe. O que a gente acha que é um problema, às vezes na verdade não é um problema não. Às vezes aquela pessoa está sendo instrumento de bênção na tua vida, e você achar que isso aqui é um problema. Mas como, pastor, que um problema pode ser uma bênção? É porque tem problema que vem, que faz você orar mais. Sim ou não? Faz você orar mais. Tem situações que aparecem na sua vida que te obrigam a mudar. Elas te obrigam a melhorar. Ou você melhora, ou então você morre. Então tem situações que vêm, que às vezes no início a gente acha que aquilo ali foi um problema, e não foi. É Deus abrindo seus olhos para você tomar posse de bênçãos que jamais você tomaria se você não se preparasse, se você não se programasse. Então aprenda o seguinte: nunca despreze ninguém. Nunca despreze o seu amigo, que hoje é seu amigo. Nunca despreze nem mesmo o seu inimigo. Porque às vezes aquela pessoa que hoje você acha que é o seu inimigo, que de alguma maneira está te prejudicando, às vezes aquela pessoa está sendo uma bênção na tua vida e você não sabe. Por quê? Porque aquela pessoa está te ensinando a respeito do amor. Pastor, como é que o meu inimigo vai me ensinar a respeito do amor? É porque você vai ter que aprender a orar por aquela pessoa. Você vai ter que aprender a perdoar aquela pessoa que hoje está falando mal de você por aí, está manchando o teu nome, que está ofendendo alguém da sua família. Aí você vai reparar o seguinte: com o tempo, depois de tantas lutas que você passou, você se tornou uma pessoa melhor. Aí você vai fazer assim uma retrospectiva: quem eu era 5 anos atrás? Aí eu passei por umas situações, por umas adversidades, e veio algumas coisas, eu tive que aprender a vencer alguns obstáculos. Aí você olha hoje, passou 5 anos, aí você vai perceber: eu me tornei uma pessoa melhor. Então aquilo que você achou que na verdade era um problema, não era um problema.
Aquilo ali Deus permitiu você passar por um determinado caminho para aperfeiçoar você e melhorar você. Diga amém, Jesus. E às vezes você não entendeu. Às vezes aquele remédio ruim que o médico manda você tomar, que você toma aquele remédio que a boca fica toda, nossa, que coisa horrível. Às vezes aquele remédio que a gente acha na hora que é ruim, ele vai fazer um bem para nós e nós não sabemos. É o que nós vamos aprender aqui. Então o tema da mensagem é: nunca despreze ninguém. Olha o que diz o texto aqui, ó. 2 Reis capítulo 5, versículo de número 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora. Dá uma pausa aqui, tem 2 pontos, dá uma pausa aqui. O Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Da época dele, no momento que eles estavam vivendo aí, a Síria era um país que era uma potência muito grande na área da guerra. Eles tinham as melhores armas, eles tinham os maiores exércitos. Então, em matéria de guerra, ninguém era melhor do que esse país aí da Síria. E quem era o Naamã? Era comandante de um grande exército, cuidava de muita gente, tinha muita responsabilidade. Só que o Naamã, ele tinha um problema, que no tempo dele não havia tratamento. Hoje existe tratamento. Um dia eu estava vendo um médico falar, a lepra é uma doença, a hanseníase é o nome mais bonitinho. Olha, hanseníase, parece até uma coisa assim legal, mas não é não. É a lepra, a doença que a pessoa vai perdendo sensibilidade nos tecidos, principalmente extremidades, mãos e pés, principalmente. Ela atinge outras áreas do corpo. E aonde ela atinge, a pessoa vai perdendo a sensibilidade, vai mudando a cor da pele, e aquele tecido ali vai apodrecendo, e aí vai consumindo com o corpo da pessoa. No tempo do Naamã, a ciência do tempo deles não havia descoberto como é que faz para tratar isso. Hoje em dia tem tratamento, não tem a cura definitiva, a pessoa toma lá um comprimido e nunca mais vai ter problema, não, tem o tratamento. É como o diabetes, se a pessoa tem o diabetes, se Jesus não a curar, se ela não buscar a cura através da fé, tem um tratamento que vai fazer com que a pessoa viva com aquela doença, e o remédio vai controlando a glicose, a açúcar no sangue. Mas para a medicina não tem cura, igual ao HIV. Jesus cura do HIV? Cura, com certeza. Quem crê, diga amém. Cura do câncer, cura de tudo, Jesus cura. Mas se a pessoa não buscar, ou não tivesse aquele entendimento para conseguir a cura através da fé, tem o tratamento lá dos médicos para o HIV, e a pessoa vai controlando lá os anticorpos do corpo, tudo direitinho, e ela vai tendo a vida dela normal, mas ela vai depender do resto da vida dela de tomar aquela medicação. No caso da lepra, hoje tem o tratamento, não tem a cura, mas tem o tratamento. A pessoa vive com aquela doença, mas a doença é controlada e tratada, e a pessoa não vai perder os pedaços do corpo dela. No tempo do Naamã não existia tratamento. Então quem era diagnosticado com lepra, algumas coisas aconteciam. Uma delas era que ele seria excluído do meio das pessoas sadias. Os leprosos em Israel, eles eram colocados por lado de fora da cidade. As cidades tinham um muro, e eles eram colocados do lado de fora da cidade, e lá eles viviam. As cidades tinham umas portinhas pequenininhas, mais ou menos 1 metro de altura assim, e ali as pessoas do lado de dentro da cidade colocavam comida por aquelas portinhas, e aí quem ficava do lado de fora, que eram os doentes, os leprosos, iam lá e pegavam comida e voltavam para o lugar deles lá. Eles não podiam viver no meio dos outros, eles contaminariam as outras pessoas. O Naamã não vivia em Israel, ele vivia na Síria. Talvez muita gente não sabia do problema dele. Ele lá fora, ele tinha uma roupa bonita, todos obedeciam a ele. Só quando ele chegava na casa dele, ele tirava aquele uniforme, aquela roupa toda, ia tomar o seu banho, que ele olhava para o seu corpo,
ele via que tinha uma guerra que ele não conseguia vencer. Porque lá fora ele venceu muitas guerras. Ele era um grande homem diante do seu Senhor. Era um homem de muito respeito. Era um homem que ele vencia todas as situações que apareciam na vida dele. Ele conquistava, ele vencia, ele tinha sucesso. Lá fora ele tinha sucesso. Só que na casa dele, quando ele chegava na casa dele, quando ele tirava aquele uniforme, que ele olhava para si, ele via que o corpo dele estava apodrecendo. Lá fora ele vencia as guerras, mas dentro da casa dele tinha uma guerra que ele estava perdendo todo dia, e cada dia era um fracasso maior. Só que ele tinha na casa dele alguém que sabia o endereço da cura, sabia o nome da pessoa que podia levar ele a ser curado, sabia tudo o que podia acontecer de bom naquela casa para mudar a vida do Naamã. E quem era essa pessoa? Uma garotinha, uma escrava. Na casa dele ele tinha uma serva, que um dia ele foi uma das guerras dele, ele foi lá, entrou em determinada cidade, pegou alguns prisioneiros, e um dos que ele pegou, levou para trabalhar na casa dele. Essa moça, ela não tinha nenhuma expressão diante da sociedade. Ela era uma escrava, ela não ganhava salário, ela não tinha carteira registrada, se existisse da época que não existiria, mas ela não tinha carteira registrada, não ganhava salário, ela era obrigada a trabalhar todos os dias, ela era uma escrava. Só que essa moça, ela tinha na vida dela, dentro do coração dela, uma bênção, e o Naamã não sabia. Então os dias foram passando, e aquela mocinha começou a reparar algumas coisas. Aí ela começou a descobrir alguns problemas que existiam, e um problemão que tinha naquela casa era a saúde do patrão dela. Você vai trabalhar na casa de alguém, talvez aqui alguém já trabalhou em casa de família, ou até trabalha, até hoje ainda trabalha. Pastor, trabalho, vou lá, faço limpeza, é terça e quinta, eu vou lá, pego determinado horário e faço limpeza, limpo o chão, lavo roupa, sei lá, talvez você ainda trabalhe. E você vai olhar, às vezes, quando você chega na casa de alguém para trabalhar, você não conhece muita coisa. Mas com o tempo você passa a conhecer, e o funcionário que trabalha assim, acaba quase que virando como se fosse um membro da família, sim ou não? Vai se apegando, que as crianças que estão pequenininhas, vão crescendo e tudo, começa a chamar a empregada lá de tia, de vó, daqui a pouco pega amizade. E aí essa garota, com o tempo, ela começou a prestar atenção em algumas coisas, que o primeiro dia e o segundo, ela nem sabia o que acontecia. Talvez a patroa deu alguma recomendação, ó, quando você for lavar a roupa do meu esposo, lava separada da nossa. Deixa eu te contar, não é para contar para ninguém. Meu esposo tem lepra. Então quando você for lavar a roupa dele, toma cuidado, depois você limpa bem a sua mão, para nenhuma doença vir para você. E toma cuidado. Ela deve ter recebido alguma recomendação, e ela ficou esperta. Aí ela falou uma coisa que jamais o Naamã imaginaria que sairia da boca de uma escrava. Às vezes você olha para alguém hoje, às vezes é uma criança, que hoje tem 4 anos de idade, mas você não sabe que aquela criança que hoje tem 4 anos de idade, daqui a 15 anos vai ter 19, e pode ser uma grande bênção na tua vida. Às vezes aquela pessoa, tem gente, irmãos, eu acho que tem gente que assim, a palavra bonita, eu vou falar aqui, tem gente que é muito idiota, de julgar a pessoa, às vezes pela cor da pele. É ou não uma besteira? É uma besteira isso aí. Porque Deus fez o ser humano. Ele achou que tinha que ter 2 metros de altura e os olhos azuis. Outro, ele achou que tinha que ter 1,70 m e teria os olhos castanhos. Ele achou que tinha que ter a pele bem clarinha, da cor da folha de papel, quase pálida. E outro, ele disse, esse aqui vai ser bem moreninho, esse aqui vai estar no meio do caminho, esse aqui vai ser mais claro. Deus que decidiu as coisas. Aí não sei de onde que veio essa filosofia, que determinada cor de pele é melhor do que a outra. É tudo idiotice isso, é uma grande besteira. Deus fez o ser humano. Quem é ser humano aqui? Levante a mão. Então independe se a sua pele, se você é da cor negra, você tem que se achar a pessoa mais linda do mundo. Diga amém, Jesus. Eu sou da cor negra, nasci na cor negra, minha família são de pessoas lindas, negras, abençoadas, e eu sou feliz com a cor da minha pele, que quem me deu essa cor foi Deus. Você tem que se amar do jeito que você é. Eu nasci muito branquinho, eu queria ser moreno. Deus que fez você ser branquinho,
Ele diz, vai nascer uma pessoa que vai ser branquinha. Então quando alguém vir falar alguma bobagem para você, ó, fique quieto, que a minha cor, eu sou branco, eu sou amarelo, eu sou moreno, eu sou negro, sou pardo, sou mulato, quem me fez assim foi Deus e eu me amo. Diga glória a Deus. É uma grande besteira ficar rotulando as pessoas, essa cor é melhor que essa. Eu não sei, quem disse isso devia de ter algum problema mental, alguma coisa parecida com isso, só pode. Ou então está ali sendo dirigido por algum espírito maligno. Quem entendeu, diga amém. Que nós somos criação de Deus, Deus que nos fez. Então aprenda uma coisa, a jovenzinha que trabalhava na casa do Naamã, talvez ela era sem valor nenhum naquela casa, era apenas uma escrava. Um dia ela chega para a patroa e disse assim, ó, quem dera que o seu marido fosse lá na minha terra, de onde eu saí, e conhecesse o profeta fulano de tal, que o fulano de tal, ele iria curar o seu marido da doença que ele tem. Aquela jovenzinha era ninguém aos olhos da sociedade, era uma escrava numa casa, só que essa jovenzinha tinha o endereço da benção. Aprenda uma coisa, nunca despreze ninguém, seja pela cor da pele, da condição social, porque às vezes hoje aquela pessoa que tem poucos recursos, as coisas podem mudar, e daqui a pouco essa pessoa tem muito recurso, e você hoje desprezou aquela pessoa, você valorizou aquela pessoa por aquilo que ela tem no bolso, e hoje às vezes aquele que tem muito, amanhã pode ter nada. Nós não temos que valorizar as pessoas por aquilo que elas têm no bolso, pelo cargo que elas ocupam, pela roupa que elas vestem, não. A gente tem que valorizar as pessoas pelo que elas são. O que é essa pessoa? Um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Essa pessoa é uma bênção, é uma pessoa que Deus trouxe a esse mundo. Eu vou valorizar essa pessoa não por aquilo que ela tem no bolso, não pela posição que ela ocupa. Se ela usa um anel no dedo que diz que ela tem um diploma X ou W ou Z, não. Você tem que valorizar as pessoas pelo que elas são, seres humanos. Não, eu gosto de ficar perto dessa pessoa aqui, por quê? Porque essa pessoa vai lhe dar alguma coisa? Então é um relacionamento ruim. Eu não gostaria de ter ninguém perto de mim, se a pessoa está ao meu lado, porque eu posso oferecer alguma coisa a ela, não. O legal é você saber que a pessoa está ao seu lado, você não tem nada para oferecer a ela, mas mesmo assim, ela quer estar ao seu lado. Esse é o verdadeiro amigo. Quem está entendendo? Aquele que está lá, próximo de você, ô amigo, porque você tem alguma coisa para oferecer, isso aí nunca foi amigo, é o sanguessuga. A hora que você não tiver nada para oferecer, ela nem quer ficar perto de você. Mas voltando aqui, o Naamã não sabia, eu tenho alguém importante dentro da minha casa, alguém que pode resolver o problema da minha vida. Aí a garota fala com a patroa, quem dera o seu marido, olha o que está escrito aqui, ó, verso de número 3 em diante, e disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai. Ó irmão, o Naamã não era qualquer coisa não, hein? Porque o negócio chegou até o rei. Quer dizer, o rei falou, vai, a ordem direta lá do rei, vai, assim, procura então esse profeta lá em Samaria, ó. Verso 5, então disse o rei da Síria, vai e anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei,
porque rasgaste as suas vestes. Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a carne te tornará, e ficarás purificado. Então observe o seguinte: o Eliseu vai, o Naamã vai até a casa de Eliseu, porque alguém contou. Primeiro ele chega, a carta chega ao rei de Israel, e o rei recebe aquilo ali e diz: puxa vida, esse pessoal da Síria eu acho que está procurando alguma confusão com a gente aqui. Olha a correspondência que me chega: estou mandando para você Naamã, leproso, cure ele e resolva. O rei de Israel não entendeu nada. Aí o Eliseu ficou sabendo, disse assim: manda ele vir até a minha casa. Aí alguém chega e diz assim: Naamã, tem um recado para você. Tem um profeta nessa cidade, e ele mora no lugar tal. Vá lá, que ele vai resolver seu problema. Quando ele chega na casa do Eliseu, ele não é recebido diretamente pelo Eliseu, mas vai o servo do Eliseu. Às vezes a sua bênção está com um servo, às vezes a sua bênção está com uma pessoa que nem nome tem, que tem gente que tem nome, não tem? Que não todo mundo sabe, fulano de tal, né? Tem um nome. Só que às vezes, e muitas vezes, a sua bênção está com alguém que nem nome tem. E não é importante você nem saber o nome do servo, porque na verdade o que o servo vai fazer é uma obra de Deus. Então você tem que conhecer o Senhor do servo, que é Deus. O nome que tem que aparecer é o nome de Jesus. Diga amém. É esse nome que precisa aparecer. Que quem somos nós, irmãos? Nós somos pó. Um dia desse a gente vai embora. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O nome que tem que ser glorificado e que tem que aparecer não é o meu, porque o meu nome, daqui a pouco ninguém sabe mais quem eu sou. Foi embora, acabou-se essa pessoa, voltou ao pó da terra. O nome que tem que ser glorificado é o nome de Deus. O servo sem nome chega e diz assim: o meu senhor mandou o senhor fazer o seguinte. Está vendo ali? Ali tem o rio Jordão, ó. Segue aqui, vira ali. Ali tem o rio Jordão. Você vai e você vai se banhar lá 7 vezes. Essa é a ordem. E aí quando você fizer isso, a sua carne vai voltar, vai ser restaurada, e você vai ficar purificado. Beleza? Quando o Naamã, que era o doente, ouviu isso, ele ficou furioso e falou assim: eu achei que quem viria aqui não era o servo, que nem nome deu a Bíblia aqui. Eu achei que o Eliseu viria e ele ia impor a mão. O Eliseu era o nome conhecido, ia impor a mão. Aí ele ia invocar o nome do Deus dele e eu ia ser curado. Eu achei isso. Era o que ele achava que ia acontecer. Tem gente que acha que vai ser curado de uma maneira, e não vai ser. Vai ser curada de uma outra maneira. Aí ele rejeitou o rio Jordão e falou assim: lá na minha terra, na Síria, tem o rio Abana e tem o rio Fapa, que são melhores do que essas águas aqui de Israel. Não poderia eu ir lá nesses rios e tomar banho e ficar purificado? Aí ele foi embora bravo, estava indo embora. Alguém no meio do caminho fala para ele assim: meu pai, um servo sem nome. Às vezes a sua bênção está com um servo sem nome. Ele nem tem nome, não é conhecido, mas é com o servo sem nome que o Deus que tem um nome poderoso vai usar e vai abençoar a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. É o sem nome. O Eliseu deu o recado, o Naamã ficou bravo, resistiu, estava indo embora já sem a bênção, mas no meio do caminho alguém fala com ele: se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficará purificado no Jordão. Aí ele pensou, relutou, mas obedeceu. Aí o versículo de número 12, ele falando aqui sobre os rios, ó: não são porventura Abana e Fapa, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado?
Quer dizer, irmão, ele estava escolhendo o endereço para ser abençoado. Não, ali é bom, aqui não. Ali é bom. Irmão, aprenda uma coisa: não tem lugar bom e não tem lugar ruim. Quem está me ouvindo, fala bem. Não tem lugar bom e não tem lugar ruim. Aonde o lugar é bom? A hora que eu falo que ele é bom. Onde o lugar é ruim? Quando eu falo que ele é ruim. Não tem lugar bom e não tem lugar ruim. Não tem. Quem faz o lugar somos nós. Por quê? Porque se você for mandado para um lugar que não tem água na superfície, você pode cavar e lá embaixo tem água. Aí naquele lugar ninguém tem água para beber, porque tem muita gente preguiçosa. A questão é essa, é a preguiça. Está todo mundo com sede. Aí você vai lá e cava um poço, dá trabalho, mas você cava o poço, lá embaixo tem água. Aí sobe a água, você começa a engarrafar a água. Estou vendendo a garrafa de água R$2. A pessoa chega e diz: ah, mas está muito caro uma garrafinha R$2. Então você vai ali no seu terreno, você cava um poço e você tira a água. Ah, não, eu prefiro pagar R$2. Aí você vende uma garrafinha de água que não lhe custou naquela hora nada, mas custou antes do trabalho. Aí você vai e vende. Quem está entendendo? Então não tem lugar ruim. Alguém naquele mesmo lugar vai dizer: aqui não tem água. E o outro está dizendo assim: aqui tem água. E eu estou ganhando dinheiro vendendo água, porque aqui em cima não tem, mas aqui embaixo tem. Então aprende o seguinte: o lugar quem faz é a gente. Não tem lugar bom e não existe lugar ruim, existe a gente. A gente vai para lá, a gente pisa. Deus deu a terra para o homem, falou: você planta, você vai colher. Se o homem não plantar, não vai colher. Você tem aquilo que você planta. Então você vai para um lugar que está deserto, você pode cavar lá. A nação de Israel, irmãos, eles têm água lá no meio do deserto, sai água. Como é que eles fizeram isso aí? Deus deu para eles a inteligência, a mesma inteligência que Deus deu para eles, Deus deu para nós. Cava, aí cavaram, lá embaixo tem água. No meio do deserto tem plantações lindíssimas, floridas, agricultura, pecuária, as criações de animais deles lá, as ovelhas e tudo, no meio da onde? Do deserto. Mas como é que é isso? Que eles cavaram. Em vez de ele dizer: vamos mudar daqui, que aqui está muito ruim, aqui não tem água. Ele disse: não, aqui tem água, nós vamos viver aqui, está lá embaixo, vamos cavar. Lugar ruim, lugar bom não existe, existe a gente. Nós podemos plantar e transformar um deserto em um jardim, ou podemos transformar o jardim num deserto. Somos nós que fazemos o lugar. Ah, esse lugar é bom, isso aqui é ruim. Tudo isso é tudo filosofia de gente com a mente fraca. Não, esse lugar aqui é muito perigoso, tem muito bandido. O que você está fazendo para esse lugar mudar? Ah, eu fico falando mal. Não, fala bem. Esse lugar aqui é uma bênção. Esse pessoalzinho que fica usando droga vai se converter, vai para a igreja, vai virar pessoa decente, vai tomar vergonha na cara, vai trabalhar. Amém, Jesus? E esse lugar é bênção, e começa a falar que é bênção. Esse lugar é bênção, é bênção, é bênção, e vai falando. De vez em quando chega lá, vê aquele cara fumando, vendendo. Oh, tudo bem, tudo bem. Você dá licença aí, você pode esconder isso. Pastor, eu não vou fazer isso, não, que eu vou levar um tiro. Não vai não. Chega lá na hora certa, de dia, outra hora. Queria convidar você para você ler esse papelzinho aqui, ó. É uma gota d'água que você dá para aquela pessoa perdida. Jesus te ama, viu, rapaz? Estou orando por você. Pastor, sou louco. Ele anda com um 38, com uma 45, uma metralhadora aqui. Ele é traficante, mas ele ainda é um ser humano. Na hora certa, nos momentos certos, você encontra a pessoa. Joia, tinha um convitinho para você aqui. Qualquer dia desse você vai lá na igreja, dá um livro para aquela pessoa, dá uma Bíblia. Quem está ouvindo aí, diga amém. Compra lá um CD, manda para aquela pessoa. Ó, tem uns louvores aqui. Pastor, ele não vai ouvir não. CD ou a semente? Aí você vai plantando, você vai plantando, você vai plantando. Daqui a algum tempo, aquelas sementinhas que você plantou, aquele panfletinho, aquele livrinho, aquela coisa que você foi dando, você não sabe. Uma hora ou outra aí ele pegou e abriu aquele livro e ele leu, e aí ele começou a se interessar, e daqui a algum tempo aquela pessoa se converte, e a influência que aquela pessoa tinha maligna naquele local vai se transformar em uma influência benigna, porque aquela pessoa, querendo ou não, ele é um líder para as coisas erradas, agora ele vai ser um líder para as coisas certas. Então aprenda isso aí.
Não tem lugar ruim ou lugar bom, o lugar a gente que faz. Isso é tudo filosofia de gente com a mente fraca. Aqui é ruim, aqui é bom. Mentira, o lugar a gente que faz. Se está ruim, a gente é inteligente e faz ser bom. Amém, Jesus? Se está bom, vai ficar melhor ainda, que já está mais fácil. Se está ruim, a gente vai lá, tem coragem, tem 2 mãos, 2 pés, tem uma boca, tem inteligência, tem o Espírito Santo. A gente transforma onde a gente está, a gente não reclama. A gente transforma aonde a gente está. Então diz aqui, o versículo de número 13. Então chegando-se a ele os seus servos, lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão. O Jordão era onde ele não queria ir, onde ele disse que era ruim. Não, não é bom não, o bom é ali. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmão, onde ele não queria ir, onde ele não queria descer, ali estava a bênção dele. Quem ele não queria obedecer, um servo sem nome, foi o caminho da bênção dele, obedecer. A carne ficou purificada. Então voltou o homem de Deus, e toda a sua comitiva veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Irmão, quem é que foi glorificado nessa cura aí? O Deus de Israel. Ele não falou do profeta: ó, tem um profeta maravilhoso aqui. Ele não glorificou o profeta, ele disse assim: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele falou do Deus de Israel, que ele recebeu a cura do Deus de Israel. Ele obedeceu uma orientação. Então não despreze nada, não despreze ninguém. Às vezes até aquela bactéria que você diz: é uma bactéria, é um micróbio. Às vezes aquele micróbio é uma bênção. Um dia desse eu levei um familiar meu no médico, uma consulta, e aí eu falei assim: olha, essa pessoa tem certa dificuldade aqui na área da digestão de alimentos, de vez em quando tem uns problemas de descontrole e tudo, e aí a pessoa se sente mal, às vezes alguma alimentação, a pessoa come determinado alimento e passa mal e fica com descontrole intestinal. Aí a médica disse assim: olha, eu vou passar esse negocinho aqui que você vai tomar, ó, isso aqui é isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, é mais ou menos as bactérias daquela do que vem naquele vidrinho assim, vou fazer a propaganda aqui, aqui é do Yakult, tem um negocinho dentro de uma bactéria lá, que chama lactobacilo. Quem ouviu falar disso? É uma bactériazinha que tem lá, e ela precisa de estar nos nossos intestinos, ela tem que estar lá, para ajudar na digestão do alimento, na absorção das vitaminas, ela precisa de estar lá. E tem gente que com o tempo, ela vai descontrolando a flora intestinal, e essa bactéria aí morre. Aí a pessoa, qualquer comida que ela come, dá uma alergia, dá uma disenteria, porque não tem a bactéria para agir em determinada coisa, quebrar certa proteína, para aquela proteína quebrada, o organismo como conseguir absorver. Aí a médica falou: ó, eu vou dar aqui esse lactobacilo, mas esse outro aqui, era tudo uma família só, bem um 7. Lactobacilo não sei o que, lactobacilo X. Falei: gente, vai encher ela de lactobacilo. Ela, ó, é uma cápsulazinha só, que você dá para ela à noite, na hora de dormir. Jantou, fez a refeição, tudo, vai dormir, é uma cápsulazinha. Aí o que eu comecei a reparar? Que aquela cápsulazinha cheia de bactéria dentro, que é destinada para os intestinos, para a digestão dos alimentos. Aí você vai olhar agora a área lá que ela vai fazer as suas fezes, já está normal, não está com aquele descontrole todo. O que resolveu aquilo? Uma bactéria. Às vezes uma bactéria que está faltando, uma bactéria, pastor, a gente fala bactéria, uma coisa nojenta. É uma bactéria às vezes que está faltando para resolver um problema de saúde. Você despreza a bactéria. Às vezes aquele micróbio, aquela minhoca, dá até uma minhoca, uma coisa nojenta. Aquela minhoca foi feita por Deus, tinha um propósito e uma finalidade. Aquele passarinho cantando na árvore ali, não está à toa. Quem está entendendo? Ele está fazendo aquela floresta toda continuar verde, você não sabe.
que ele vai lá e come a semente da árvore, ele leva aquela semente para o outro lado da floresta, defeca, a semente cai, germina, nasce uma árvore. Aquela plantação está toda verdinha por causa de um passarinho que existe naquela região. Quem está me entendendo? Às vezes é uma coisa que você despreza. Eu não gosto dessa pessoa, essa pessoa pode ser uma bênção na tua vida. Não vou com a cara daquele irmão, não gosto daquela irmã. Eu não gosto dessa mensagem aí quando fala do dízimo. Eu não gosto daquela mensagem quando fala da oferta. Eu não gosto daquela mensagem que o pastor fala para perdoar. Eu não gosto daquela mensagem que ele fala sobre o batismo. Eu não gosto daquela mensagem que ele fala sobre intercessão. Eu não gosto. Às vezes o que você menos gosta é o seu Jordão, que você diz, não, a banda e fapa é melhor. Por isso o tema da mensagem, nunca despreze ninguém. Nunca despreze certos alimentos, nunca despreze as pessoas. Porque às vezes aquela pessoa tem uma bênção, tem o endereço do milagre e você não sabe. Está sofrendo há anos. Mas o dia que você toma uma decisão como tomou Naamã, você também vai dizer, existe um Deus que pode resolver os meus problemas. Amém? Que o Espírito Santo fale mais com você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, pela bênção, pela vitória. Eu oro por todos os nossos irmãos aqui na igreja e os nossos irmãos que assistem esse culto agora em casa. Eu peço uma bênção de cura, libertação e restauração. Pai, a palavra do Senhor, ela é verdade. E ela diz que o que dois de vós ligares na terra vai ser ligado no céu. Eu uno a minha fé com a missionária Edneide, que vai orar comigo aqui. Nós vamos orar agora forte pela família. Levante as suas mãos lá em direção à sua casa agora e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor e peço a tua bênção sobre essa casa, essa família. Vem quebrar, Senhor, todo o grilhão do inferno, toda a seta maligna, tudo que não presta, venha ser arrancado dessa casa, dessa família, em nome de Jesus. Eu anulo todo o mal, eu paraliso todo o mal, eu digo espíritos de doença, espíritos de enfermidade, maldição, sai dessa casa. Jesus, ouve a oração da tua serva que vai orar comigo aqui, em o nome de Jesus. Sim, glorioso Deus, Pai amado, Pai querido. Ah, glorioso Pai, que palavra maravilhosa, Pai. Que palavra poderosa foi ministrada agora pela manhã. Ah, Senhor Jesus Cristo, que já foi anulada todo o mal na tua casa. Que a tua casa haja paz, que a tua casa haja amor, haja união, prosperidade, que haja felicidade, que haja alegria na tua casa, porque o Espírito Santo já está lá, porque o Senhor já... Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus.